Fala galera, estamos de volta, obrigado pela sua companhia aqui no nosso canal Exato em Dobro. Estamos aqui hoje com mais conteúdos para você, gente. Hoje vamos começar aqui um assunto interessantíssimo, importantíssimo para vocês, galera. Eletrodinâmica. Vamos ver isso aqui a partir de hoje. E a gente começa a eletrodinâmica falando de corrente elétrica, né, pessoal? Lá na eletrostática, né, qual que é a diferença básica aí da eletrodinâmica com a eletrostática? Né? A eletrostática a gente estuda carga elétrica, na eletrodinâmica também. Lá na eletrostática a gente estuda as cargas elétricas num estado estacionário, né? Elas estão em repouso. Aqui na eletrodinâmica, como o próprio nome sugere, né? Elas estão em movimento, ok? E quando você tem carga elétrica em movimento, você tem algo interessante, você produz alguns aspectos físicos e você vai utilizar isso. O mais interessante o que ocorre na movimentação das cargas elétricas ou dos portadores de carga elétrica é justamente a corrente elétrica, pessoal. Tá? Pessoal, a eletrodinâmica, você falasse assim para mim, professor, dá uma definição do que seria eletrodinâmica, né? Esse ramo da física, essa parte da física importante. Gente, assim, a eletrodinâmica, eu diria que ela é o seguinte, ela é o estudo das correntes elétricas, tá? Suas causas, tá? E os efeitos que essa corrente ela produz no caminho por onde ela passa. Né, por onde passa esses portadores de cargas. Já que nós falamos aqui tanto de efeito como de causa, deixa eu colocar um efeito aqui, olha, muito importante, que é o efeito Joule. O efeito Joule, pessoal, ok? O efeito Joule também pode ser chamado de efeito térmico, pessoal. Onde você vê a presença desse efeito? Um monte de coisa que você utiliza aí, ó. Por exemplo, você vê o efeito Joule aí, chuveiro aquecido, não é? Aquecedores, aquela lâmpada que a gente utilizava até pouco tempo atrás, a lâmpada incandescente. Hoje a gente utiliza mais a fluorescente, né? E também a fluorescente também é alvo do que nós estamos estudando aqui. Mais para frente eu vou falar desse tipo de lâmpada. Esse é um efeito muito importante, o efeito Joule, né? Muito bem. Já que que eletrodinâmica é o estudo das correntes elétricas, eu acho que a gente precisa saber, tá bem definido o que é corrente elétrica, né, turma? Muito bem. O que é corrente elétrica, professor Carlos? Corrente elétrica. Vamos ilustrar primeiro antes de trazer uma definição, né? O que nós estamos vendo aqui? Eu desenhei aqui uma ilustração do que seria, pessoal, um condutor, né? Um condutor metálico. Esse condutor, ok? Esse aqui é um condutor. Esse condutor, pessoal, tem uma característica muito importante que é uma quantidade muito grande de elétrons livres. O que são elétrons livres? São elétrons que não estão vinculados a um átomo. Né? Então, esses aqui representam os elétrons livres. Olha como que é o comportamento desses elétrons livres aqui. Ó. Essa setinha aqui indica a direção, o sentido por onde que eles estão se movimentando. Olha só, o que você está vendo aqui? Ó? Você está vendo que os elétrons livres estão cada um se movimentando para um sentido, né? Então isso é um movimento o quê? Desordenado, né? Então se nós queremos ter corrente elétrica, nós precisamos que haja um movimento ordenado desses portadores de carga. Então o que eu desenhei aqui? Eu desenhei aqui para ficar mais ilustrado para você um condutor e esse mesmo condutor aqui. Só que agora o que nós vamos fazer com ele, né? Esse condutor que aqui estava, ok? Eu vou pegar ele aqui agora e vou ligar ele numa bateria. Então isso aqui representa uma bateria. Então aqui você tem o polo positivo da bateria, o polo negativo, ok? E vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse polo aqui da bateria de polo A e esse outro aqui de polo B. Tá aqui, polo A e polo B. Vamos fazer assim, ó, vamos ligar aqui as extremidades desse condutor aqui nessa bateria, ok? Então estou ligando aqui essa extremidade. E aqui agora eu vou ligar a outra extremidade, ok? Beleza, o que acontece quando a gente faz isso? Surge aqui dentro desse condutor, pessoal,
um campo elétrico, pessoal. A gente estudou o campo elétrico lá em eletrostática, né? E por que eu estou desenhando as setinhas do campo elétrico assim, nesse sentido? Olha só, galera. Por quê? Muito simples. Essa extremidade aqui não foi ligada aqui no positivo da bateria, no polo positivo. Então aqui nós temos uma extremidade positiva e aqui uma extremidade negativa. Então, o campo elétrico, você se lembra que quando você tem uma carga elétrica positiva, né? Uma carga elétrica positiva, lá em eletrostática a gente viu muito isso, né? Ele vai produzir um campo elétrico, né? Essa seta representa o vetor campo elétrico, certo? E é um vetor campo elétrico de afastamento da carga. Então é isso que está acontecendo, ó. Nós temos aqui uma extremidade positivada e o vetor campo elétrico aqui, ó, se manifestando aqui dentro desse condutor. E essas então, esses elétrons, então, o que vai acontecer com eles? Né, você lembra que elétrons são cargas negativas. E essa extremidade aqui, ó, ela está o que, pessoal? Ela está negativada. Então eles vão tentar fugir da presença aqui dessa extremidade negativa. Então esse vai ser o sentido de movimentação, ó, dos elétrons, ó. Olha para cá. Aqui você está vendo, então, os elétrons se movimentando, agora de maneira ordenada, tá? Então, aqui a gente pode falar de causa. O que causa, então, a corrente elétrica, pessoal? Ah, aqui, ó, se nós temos aqui uma bateria, polo positivo, polo negativo, tá? Aqui no polo A, nós temos um potencial elétrico chamado VA. E aqui nós temos um potencial elétrico chamado VB, pessoal. Não é verdade? O V não é a letra que representa potencial elétrico. Vimos isso muito lá em eletrostática. Quem não viu isso aí, pode ir lá acessar as aulas que vai estar tudo lá, tá bom? Muito bem. E esses potenciais são iguais? Não são iguais, eles são diferentes. Então, existe uma diferença de potencial desse polo para esse. Existe o que eu disse? Uma diferença, D que representa diferença, outro D, de P, potencial, DDP, diferença de potencial, que é justamente a diferença dos valores VA e VB, ok? Essa aqui é a causa, essa diferença de potencial é que faz surgir a corrente elétrica, que faz surgir o campo elétrico, e daí nós temos um movimento ordenado dessas partículas aqui, ó, desses portadores de carga elétrica aqui, chamada elétrons, tá? Muito bem. Então, qual que é, professor Carlos, uma definição para corrente elétrica? Então, nós podemos definir corrente elétrica agora, ó. Aqui a definição de corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento, tá? É o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica. Eu disse portadores de carga elétrica porque não existe só os elétrons, pessoal, tá? Não existe só os elétrons como cargas elétricas, não, gente. Tem outros, tá? Então deixa eu te explicar esses outros da seguinte forma. Vamos lá. Quando a gente fala de corrente elétrica, sugere um condutor pelo qual vai passar essa corrente elétrica aí. Nós temos 3 tipos de condutor, a gente viu isso lá também na eletrostática. Tem 3 tipos de condutores, lá na eletrostática a gente viu isso, tá? Muito bem. Os metais. Tem os metais, eu vou falar dos metais, mas existe um outro também que tem uma característica também, que é o grafita. Né? Os metais e o grafita, quais são os portadores de carga elétrica dos metais e da grafita? São os elétrons livres, que nós acabamos de mostrar para você aqui na ilustração, tá? Os elétrons livres. Ok, pessoal? E as soluções eletrolíticas, esse é o segundo. As soluções eletrolíticas ela é muito presente na produção de baterias, gente. E quais são os portadores aqui, ó, nas soluções eletrolíticas? São os íons. São os íons positivos, tá? E os íons
Opa, aqui ficou errado, desculpa, aqui agora ficou certo. Íons negativos, tá bom, pessoal? Bom, aí, pessoal, tem um terceiro tipo, que são os gases ionizantes. A gente utiliza gás ionizante na produção de lâmpadas fluorescentes, pessoal. E também, pessoal, os íons negativos e os íons positivos são os portadores de cargas elétricas aqui nos gases ionizantes, tá bom? Metais são os elétrons livres, soluções eletrolíticas e gases ionizantes são os íons positivos e negativos, tá? Muito bem. Pessoal, agora, olha só, nós temos também que mostrar para você, porque você precisa saber qual que é o valor da corrente elétrica que atravessa um condutor, né? A gente chama isso de intensidade de corrente elétrica. Entender isso não é difícil não, tá? Então vamos considerar aqui que esse condutor aqui já é aquele condutor ligado na bateria, ou seja, já está atravessando aqui uma corrente elétrica, né? Muito bem, aí a gente já sabe então que essa corrente elétrica ela já tem uma direção, já tem um sentido, tá? Então aqui na nossa ilustração aqui, os elétrons eles estão se movimentando nesse sentido, correto? Muito bem. Aí o que a gente precisa fazer para saber a intensidade de corrente elétrica aqui, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, deixa eu pegar uma caneta preta aqui, vamos colocar aqui, ó, vamos separar aqui uma área de seção transversal, ok? Essa área de seção transversal aqui é uma área pelo que nós vamos ficar aqui olhando, tá? De alguma forma, né? Vamos, entre aspas, esse olhar aqui, tá, pessoal? Nós vamos querer saber quantos elétrons passa por essa área de seção transversal. Lembra que falar de quantidade de elétrons é a mesma coisa de falar de carga elétrica? A gente estudou carga elétrica. Carga elétrica é a quantidade de elétrons, o N representa essa quantidade de elétrons, né? E a gente sabe também que os elétrons, eles têm um valor aqui, ó, de carga elétrica, né? Que é a chamada carga elementar. Vamos colocar esse valor aqui, você se lembra que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, né? Você vai utilizar esse valor aqui para achar o quê? A quantidade de carga elétrica. A letra Q representa isso. Lá na eletrostática é com letra Q. Aqui também é com letra Q, mas a gente utiliza também um delta aqui, ó, delta Q, que representa quantidade de carga elétrica. O N é o número de elétrons. Então, se passou 1 milhão de elétrons aqui, você vai pegar 1 milhão e multiplicar pelo valor da carga elementar, que é 1,6. Se a gente estiver falando de elétron, de elétrons, né, é menos 1,6. Se a gente estiver falando de prótons, então é mais 1,6. Muito bem. Aí agora, então, o que é intensidade de carga elétrica? Ou intensidade de corrente elétrica, melhor dizendo. É justamente a quantidade aqui, ó, de carga elétrica em função de um tempo aqui, ó, ok? Isso vai ser a corrente elétrica. E a gente representa essa intensidade de corrente elétrica com a letra I. Então, nós temos aqui também uma definição matemática, tá ok? Aquela que a gente fez agora há pouco é uma definição, e isso aqui é uma definição matemática para corrente elétrica. E qual que seria então aqui, pessoal, a unidade de medida nesse caso? Fica fácil falar da unidade de medida aqui, ó. Vamos colocar colchete, né? Porque quando se fala de unidade de medida a gente utiliza colchete. Qual que é a unidade de carga elétrica? Não é o coulomb? Olha só que fácil, ó, gente. Qual que é a unidade de tempo no Sistema Internacional de Unidades? Qual que é a unidade de tempo? Né? Não é segundos, pessoal? Aqui, ó, segundos, ok? Coulombs por segundo é a unidade de intensidade de corrente elétrica. E aí, em homenagem a um físico que teve muitas contribuições aí para a elerodinâmica, é o André-Marie Ampère, tá? Colocou como sendo ampere, representado pela letra A, essa unidade, coulomb sobre segundo, tá? Ampère escreve assim, ó. Ok?
Muito bem. E agora, pessoal, então assim, dessa maneira, nós calculamos a intensidade de corrente elétrica. E para encerrar essa aula, eu quero falar rapidamente aqui com vocês sobre o sentido da corrente elétrica, né? Então, olha só, esses vetores aqui que eu desenhei aqui não representa o campo elétrico, isso aqui não representa o campo elétrico E. Esse E aqui é o campo elétrico. Muito bem. E a gente sabe que o sentido oposto aqui, ó, é o movimento, né? Se aqui é o campo elétrico, o sentido oposto é para cá, certo? Esse é o movimento dos elétrons, dos portadores de carga. Então, muito bem, campo elétrico num sentido, carga elétrica no outro sentido. Se fosse perguntar para você o que você acha que é, então, o sentido da corrente elétrica, você iria dizer, poxa, se corrente elétrica é caracterizado pelo movimento dos portadores de carga elétrica, movimento ordenado dos portadores de carga elétrica, então seria no sentido dos portadores de carga elétrica. Só que não, pessoal. Tá? Por quê? Porque isso aí lá nos meados de 1800, gente, lá naquela época, o pessoal só conhecia cargas positivas. Então eles achavam que esse era o sentido, ó, aqui, ó, o sentido do movimento do campo elétrico, que é o mesmo da carga elétrica positiva, seria o sentido da corrente elétrica. E ficou convencionado que esse seria o sentido. Portanto, pessoal, tá? O sentido convencional é o que nós seguimos. Então, se algum exemplo, algum exercício, alguma questão de vestibular ou de Enem falar de corrente ou de sentido de corrente elétrica, você nem vai falar de sentido real. O sentido real é o sentido aqui das cargas elétricas, mas a gente vai utilizar sempre nesses momentos o sentido convencional, ok? Muito bem, eu vou encerrando essa aula por aqui. Queria pedir para você deixar o seu like, seu joinha, que vai ajudar muito o nosso canal. Pessoal, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal com o sininho. E se você tiver alguma dúvida, eu terei o maior prazer em responder se você colocar aí nos comentários. Um super abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, obrigado!